pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um Pode Vir Comigo, muito prazer, eu sou a Marília Cruz e hoje eu tô com convidadas, trilhando com elas, eu tô com a Carol e com a Nick, a Nicole. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui para o nosso podcast, obrigada por vocês terem aceito o nosso projeto e compartilhar aí um pouquinho das experiências do Trilhando com Elas. Sim, obrigada a você pelo convite. Bora lá começar. Primeiro, como que começou o Trilhando com Elas? Quem quer começar a falar? Pode falar. Posso começar, então. Eu tenho uma experiência com natureza, que já vem desde criança. Meus pais falaram que eu era uma criança meio agitada, então me colocaram num grupo de desbravadores. Sim. Então, sempre gostei, assim, mas trilha mesmo eu nunca tinha feito. E aí, em 2017, fiz minha primeira trilha. Odiei, detestei, falei, nunca mais na minha vida eu faço isso. Aposentei um pouco de trilha. E aí, em 2020, comecei a ter um contato um pouco mais próximo com a Nicole. A gente trabalhava juntas, mas era profissional. Sim. Era só, oi, prof, tudo bem? Tem horário? E era só. A gente conheceu o quê? Em 2017, né? 2017. Começamos a trabalhar juntas. E até 2020 a gente não conversava. E aí, em 2020, a gente teve umas situações no nosso antigo trabalho. Nicole saiu. E aí eu acabei saindo na sequência e a gente começou a trabalhar juntas de novo na nova empresa, que daí era da Nicole. E aí a Nicole tava nessa, eu quero viver, vamos fazer coisas diferentes. E aí começamos a conversar e ela falou assim, vamos pular de bungee jump? E eu louca, falei, vamos! Nunca fiz algo assim na vida, né? Acho que é diferente. E aí a gente pulou de bungee jump, maior arrependimento. Fomos empurradas. Fomos empurradas. Não tiveram coragem de pular. Não tivemos nenhuma das duas. As duas foram empurradas. Mas foi uma experiência, assim, que eu acho que foi um divisor de águas na nossa vida, porque acho que foi o primeiro passo, assim, que a gente viu, não, a gente consegue fazer o que a gente quiser. Eu lembro que quando a gente foi pular, o pessoal até falou, vocês são loucas, vocês não têm outra coisa pra fazer. E aí, nisso, a gente começou, não, vamos fazer mais coisas. E o sonho da Nicole era fazer trilha, porque como ela, né, era casada antes, né, ela não tinha essas oportunidades. E ela falou assim, vamos fazer trilha? Aí eu falei, nossa, mas eu tive uma experiência tão ruim. Mas o que aconteceu? Você não gostou porque era muito pesada a trilha, ou, enfim, mato, inseto? O que foi que te desencantou? Foi um combo, porque na época eu fui com um menino, era um date. Ah, era um date? Era um date. Ai, gente. Segundo encontro com o menino, ele falou assim, vamos fazer trilha? Eu falei, eu gosto de natureza, né, preciso mostrar pra ele. Mostrar que eu sou, né, dessa vibe. E aí a gente foi fazer o salto dos macacos. Eu nunca tinha feito trilha nenhuma, assim, de nome, né? Uhum. E aí a trilha, pra começar, você tem que atravessar um rio. E aí nessa hora já me bateu um desespero, eu não sei nadar. Falei, nunca fiz trilha, tô vindo num date, tem que impressionar, tem que estar bonita. Pra fazer logo o salto dos macacos. A gente atravessou o rio e o menino, tipo, me largava na trilha. Ele saía correndo na frente e eu ficava pra trás. Teve uma hora que eu sentei e chorei. Falei, Deus, me tira daqui. E a trilha é um pouco íngreme, né? Então, o menino ia na frente e eu ficava lá escalando, passando raiz. Quando chegou lá em cima, eu tava tão derrotada que eu sentei e eu fiquei 1 hora sentada, assim. O menino entrou na água, brincou e eu fiquei, assim. Obviamente não deu certo com o menino. Terminamos logo na sequência. Mas eu detestei, assim, a experiência. 1 ano depois, me chamaram pra fazer o caminho do Itupava. Uns amigos iam fazer e falaram, vamos, Carol, é tranquilo essa trilha, pra você tirar o trauma que você tem do salto dos macacos. E aí foi um trauma dobrado, né? Porque o caminho do Itupava... Porque o Itupava é super facinho, tranquilo, iniciante. E a gente foi com um grupo, acho que tinha umas 15 pessoas. E dessas 15 pessoas, umas 9 eram crianças. E era pra ser uma trilha tranquila. No fim que a gente se perdeu. O guia não era guia. A gente ficou 13 horas na trilha, 36 quilômetros. No dia seguinte eu não conseguia andar de tanta dor, as crianças chorando a trilha inteira. Meu Deus. Foi um trauma, assim. Eu falei, isso foi em 2018, o caminho do Itupava. Eu falei, nunca mais na minha vida eu faço trilha. 2 traumas seguidos, assim, é um sinal, não é pra mim. E aí, quando a Nicole veio, vamos fazer trilha? Eu falei, meu Deus, e agora? E eu queria incentivar ela, né, viver novas experiências. E aí eu falei, vamos, só que vamos ver uma trilha bem fácil, uma que seja tranquilo pra não traumatizar. Nem eu, que já estou traumatizada, e nem você que vai começar. E aí uma amiga nossa falou que tinha o Morro do Cal, que era muito bonito, amanhecer. E falou, é uma trilha tranquila, é uma trilha iniciante, até criança faz. E a gente sempre cai nesses até criança. E aí a gente foi, a gente decidiu ver o amanhecer, a gente tinha pesquisado no Instagram algumas fotos, e o amanhecer parecia absurdo, né? Então vamos pra pegar o amanhecer. E era bem o carnaval, a gente tava sem rolê nenhum pro carnaval. A gente falou, vamos fazer essa trilha então.
E aí a gente foi, agora eu vou deixar a Nicole contar como que foi a experiência dela. Nós fomos, né, eu, a Carol e uma amiga nossa, achamos que chegando lá ia ter, né, alguém atendendo, não sei, a gente nunca tinha feito assim, é o quê? 3 horas da manhã, né? Sim, Pra pegar o amanhecer. Eu fui sozinha dirigindo, vim aqui pra, né, vim pra Campo Largo, tudo dirigindo sozinha, peguei estrada de madrugada, tudo. Chegamos lá, não tinha ninguém. Tinha 2 cachorros na entrada. Vocês tinham 2 cachorros e um sonho, né? Um morro. Sonho de pegar um mar de nuvens que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito nenhuma montanha. Eu já tinha feito trilhas de caminhos, assim, mas nenhuma montanha, nenhum morro, nunca tinha feito. Daí, e eu não estava fazendo exercícios físicos na época. Chegamos, a Carol, nós, né, eu, Carol e essa nossa amiga, ficamos com medo de subir, a gente não tinha lanterna de cabeça, não tava com celular. A gente tava com a lanterna do celular. Tipo, nada preparado. Nada preparadas, não indico. Não indico. Vimos os cachorros, ficamos com medo, não tinha nenhum carro, nada, mas estacionamos e procuramos com a lanterna do celular a entrada da trilha do Morro do Cal e achamos a trilha, o quê? Nível 2, né? Nível 2. Começamos a fazer a trilha e eu fiquei muito cansada. A Carol disse que eu chorei, mas não escorreu lágrimas nos meus olhos. A gente gritava, bora, time! E ela, time é o caramba, não quero mais, vão, sumam. Vai vocês, eu fico aqui. Quando a gente chegou na parte da estrada, que pra mim foi a parte mais difícil, na verdade, porque enquanto a gente tá na parte coberta lá da... Não foi tão difícil. Mas quando chegou na parte da estrada, que tinha uma parte só subida, falava, vão vocês. E elas, vai começar o nascer do sol. Eu falei, podem ir, eu não quero ver o nascer do sol. Eu quero ficar aqui, eu espero vocês. Mas elas me esperaram, me incentivaram, as duas. E chegando lá, a gente pegou, acho que foi um dos nasceres mais bonitos da nossa vida, assim, até hoje. Porque a gente pegou um mar de nuvens muito bonito e tava só a gente no cume. Não tinha mais ninguém. E o Morro do Cal é super movimentado, até por ser uma trilha nível, né, que é iniciante, tudo. Então, a gente sempre vê realmente criança lá, depois que nós fomos outras vezes, tudo. Até por ter o trator, né? Mas como a gente resolveu subir 3 da manhã, chegamos só nós 3 no cume e pegamos o nascer do sol muito bonito. Então, foi assim que a gente realmente começou. E depois que a gente fez, né, teve essa experiência, eu falei, quando que vai ser a próxima? Falei, nem parece que era a Nicole que tava chorando no trajeto. A Carol fala pra todo mundo que eu chorei, mas não sei se é verdade. Um tempinho depois que a gente chegou lá em cima, 2 rapazes apareceram. Aí eles comentando, não, porque a gente veio pelo lado difícil, a gente fez em 20 minutos, nossa, sofrido, né? Falei, menina, a gente levou mais de 1 hora. A Nicole chorou, a gente levou mais de 1 hora pra chegar aqui. Mas foi um nascer absurdo até hoje, assim, acho que um dos mais bonitos que a gente já viu. E foi aí que a gente realmente começou, assim, porque daí cresceu essa vontade de conhecer novos lugares, começar a fazer as montanhas que são conhecidas mesmo aqui no Paraná. Daí a gente começou a, né, chamar amigos, a tentar reunir, né? É aquilo, né? Você posta uma foto bonita. É tipo, chama a próxima, me chama pra próxima, onde quer, deixa eu ir também. Só que daí quando a gente ama, as pessoas não vão. A gente tentou reunir amigas próximas, tudo, e elas, né, chegavam perto da data e não iam. A gente até conseguiu fazer um grupo, né, com até que não eram meninas, eram mais 3 amigos nossos, e esse grupo nosso até que se formou, que daí a gente fez outras trilhas, fizemos o Salto do Saci lá em Antonina, fizemos o Morro do Cal outras vezes, fizemos rafting também com eles, mas aí foi assim, a gente queria ter mais amigas mesmo, mulheres, pra ter esse contato, tudo. Foi aí que a gente decidiu, vamos criar um grupo no Whats e colocar amigas próximas, que trabalhavam com a gente, né, da igreja, do trabalho mesmo. E foi assim que começou o Trilhando com Elas, quando a gente viu. E foi muito rápido. Foi a gente muito rápido. fez essa trilha, daí postamos a foto no Morro do Cal, e daí a gente tirou uma foto bem bonitinha, nós 3. Nós 3 abraçadas e o mar de nuvens no fundo. E aí postamos essa foto e nisso começaram, nossa, me chama. Daí a Nicole falou, vamos criar um grupo no WhatsApp, daí a gente reúne nessas meninas que querem e a gente vai. Acho que em 1 semana, 2 semanas, fechou 200 meninas no grupo. Foi muito rápido. Foi uma menina mandando o link pra outra, e daí a gente falou, não, vamos tentar então. Vamos organizar isso aqui, né? Alguém um dia colocou o link no Clube da Alice, que é um grupo muito grande, daí acho que foi isso realmente que deu o boom. Que deu o boom, assim. Hoje a gente já tem 3 grupos no WhatsApp, com mais de 650 mulheres. Então, é bastante gente, a gente tem um contato grande com a maioria delas, e foi assim realmente que começou o Trilhando com Elas,
por conta da trilha do Morro do Cal. Entendi. E aí vocês começaram a se profissionalizar, chegaram a fazer algum tipo de curso, guiamento, primeiros socorros, como que vocês se prepararam? Porque é uma responsabilidade levar essa mulherada pro morro, né? A gente hoje faz o curso, né? Estamos fazendo. E estamos, né, com uma equipe hoje, eu, a Carol e mais 2 guias. Ah, legal. E elas, a gente chama de condutoras, né? E elas também fazem o curso pra gente estar cada vez mais preparadas realmente, porque é uma responsabilidade. A gente fecha uma van, a gente leva, né? A gente combina, a gente marca. Então hoje a gente tá fazendo essa preparação mesmo. A gente tava até conversando com umas meninas, né? Porque a gente coloca isso no Instagram e, querendo ou não, gera esse interesse, né? E aí algumas meninas mandam mensagem: oi, como é que faz pra participar do time? O que eu preciso? E a gente sempre comenta, né? Acho que vamos tentar montar esse time agora, um time mais profissional, e tentar incentivar mais meninas também que queiram participar, fazer um curso. Uma das nossas guias fazia curso de sobrevivência, ela fez um sobrevivência na selva, eu acho, né? Sim. Primeiros socorros. Então, como a Nicole falou, por ser uma responsabilidade, a gente tem que estar preparada, né? Preparadas, Legal. E o nome Trilhando com Elas? Quem aí teve a ideia de colocar esse nome? Esse foi da Nicole. Por quê, Nick? Porque quando a gente foi criar o grupo, não era pensando em algo profissional. Na época que nós criamos. Então era trilhando, por trilhar, com elas. Sim, é uma história linda. Então, assim, não teve assim, nossa, foi... que as pessoas, as nossas amigas, conhecidos, começaram a falar, vamos fazer trilha. Então seria o trilhando e com elas, Nicole e Carol. Então, e outras, né, e outras meninas que fossem, né, entrando no grupo, ou amigas. Então foi assim que foi realmente. Daí a gente criou a página, né, criamos no Instagram. E a nossa primeira postagem foi no Dia das Mães. E eu peguei lá uma imagem. Era pra postar coisa nossa, assim, tipo, era pra fazer trilhando com elas, Nicole e Carol, colocando experiências nossas. E eu procurei uma imagem no Google lá, de uma mãe com um filhinho nas costas, e postei. Foi a nossa primeira publicação, que foi começo de maio ali, no Dia das Mães. E foi assim, realmente, que foi criado. Não foi pensando em algo profissional no início, mas foi crescendo, e hoje, né? E hoje tá o tamanho que tá, né? Olha, aquela foto foi a lei da atração, né? Porque agora ela vai com o bebezinho dela também nas costas. Tu tem bebezinho, né? Conta um pouquinho aí, como que é a experiência de levar o bebezinho nas trilhas? Eu levei ele, por enquanto, em apenas uma trilha. Então, ele foi em dezembro, ele tava com 3 meses. Nossa. Foi comecinho de dezembro, fui eu, meu marido e um amigo nosso. A Carol tava em trilha, até não foi junto. E que trilha que foi? Nós fizemos a Cachoeira do Panelão. Ah, tá. Então, não era uma trilha... A gente escolheu um lugar mais acessível, que não precisasse fazer uma trilha muito longa, até porque seria o primeiro passeio dele. A gente comprou um canguru, tudo pra fazer essa experiência. Levamos, ele até dormiu com o barulho da cachoeira. Foi um ruído branco, natural ali. Então foi bem gostoso. A nossa intenção é que ele faça a trilha com a gente, né? Trilhando com elas e ele. Que a gente leve ele, né? Até final do ano eu ia fazer o Morro do Macaco com ele, mas acabei não conseguindo fazer lá em Bombinhas. Mas a intenção é que ele comece nesse mundo desde já, porque eu não tive essa oportunidade quando eu era criança, e eu vejo que faz muita diferença. Porque a natureza, esse contato com a natureza, ela fez muita diferença na minha vida. Ela curou muitas coisas, assim, tipo, em muitos momentos difíceis que eu passei, fez muita diferença. Então eu quero que ele tenha esse contato desde pequenininho. Então esse mês até a gente já tá acabando, mas a gente tinha se programado pra fazer o Morro do Cal com ele. Então a gente ia chamar uns amigos, tudo. Então, quem sabe, um dia eu venho com ele aqui pra ele contar. Com certeza, com certeza. E me diz uma coisa, vocês comentaram ali, dando foco de meninas. Então, o grupo é especificamente só pra meninas. Isso tem um propósito? A gente quer ir levantar uma bandeira das feministas ou não? É porque a gente realmente foi por acaso, foi por causa das amigas e a gente quer manter essa tradição. Como a nossa primeira trilha foi desafiadora, no sentido de 3 mulheres sozinhas, de madrugada, no morro, e quando a gente chegou lá em cima, né, viu todo aquele espetáculo, a gente viu que nós conseguimos fazer o que nós queremos, né? Então a gente consegue fazer uma trilha. A gente tinha uns amigos que faziam, a gente fez acho que uma trilha com eles. 2 trilhas. 2. E eles ficavam acelerando a trilha inteira. Vamos, vocês estão muito devagar, bora! E aí, quando fez só as meninas, a gente viu que era algo que a gente conseguia fazer. No tempo das mulheres. No tempo, a gente tirou muitas fotos, que é uma coisa que homem não tem paciência. Elas me esperaram. Esperamos.
Então a gente viu que era algo que a gente conseguia. Então não era uma atividade só masculina, né? As mulheres poderiam ir sozinhas também. Claro que a gente tem essa questão do medo, o receio de ir sozinhas, mas a gente viu que era possível. E aí quando a gente começou, a gente falou assim, não, já que a gente fez essa primeira trilha só nós, vamos tentar montar um grupo e ir só mulheres. Porque, querendo ou não, as mulheres se sentem mais confortáveis quando tem só mulheres, né? Sim. Uma cachoeira, por exemplo, que vai ficar de biquíni, saída de banho. Então, um grupo só de mulheres é um pouco mais seguro nessa questão de você se sentir confortável. E aí, a gente fez a primeira trilha com o grupo mesmo, em maio de 2021. Foi quando a gente começou, de fato. E na primeira trilha já foram 15 mulheres, assim. E foi o Morro do Cal. E foi o Morro do Cal. Morro do Cal sempre tem que ter, né? E aí a gente viu, na primeira trilha a gente fez como um teste, né? Vamos ver se funcione só mulheres. Porque quando a gente lançou a ideia, os nossos amigos falaram, vocês são loucas. Que perigo, e só mulheres. Quando as meninas foram se inscrever, elas falaram, também, mas vai nenhum homem? Será que é seguro? Será que dá pra fazer? Elas têm esse medo, a gente sente bastante isso. Hoje até que menos, por causa que elas viram que funcionou. Mas no primeiro ano era bem difícil fechar um grupo só de mulheres, porque elas tinham esse receio, né? Nunca tinham feito. E aí chegar aí só mulheres pra um rolê assim, elas ficavam meio com o pé atrás. Mas foi algo que a gente viu no primeiro passeio que deu certo. As meninas super gostaram. Porque tem aquilo, né, de você conversar assuntos que se tivessem homens você não conversaria. Sim, fica mais tranquilo, né? A gente tá no nosso ambiente ali só com mulheres, né? Só que existem alguns pontos, Nick e Carol, que inclusive eu já trouxe aqui outras convidadas, né, que também fazem trilhas só entre mulheres, e isso é algo que tá muito em alta, assim, a gente percebe que a mulher realmente tá na trilha. E quando a gente trouxe uma das convidadas, vieram me perguntar, Marília, super legal essa questão da gente ter mulherada, né? E a gente sabe que depois a gente vai contar um pouquinho sobre o porquê talvez as mulheres estão indo mais na trilha. Mas essa pessoa que me abordou, ela comentou, mas eu acho um pouco perigoso, porque por mais que seja uma trilha, a pessoa ela pode cair, ela pode se machucar. E imagina uma pessoa, né, uma pessoa que tá fazendo a trilha, se machucou, quebrou o pé. De fato, quebrou o pé. Imagina a Carolzinha desse tamaninho tendo que carregar a pessoa ali do lado, né? Ou ainda, igual você comentou, de madrugada, geralmente, quando vai ver amanhecer, a gente tem que sair de madrugada, não tem como. E parece que as pessoas sabem que as mulheres estão mais na trilha, estão mais expostas, por mais que seja um grupo, às vezes são lá 10 mulheres, né? Às vezes um pouco mais, 15 mulheres, mas tem ali um grupo de mulheres, os homens se aproveitam, né? E existe ali o risco de assalto até. Então, como que vocês veem esse tipo de situação? Como que vocês fazem para tranquilizar as mulheres que estão nos assistindo aqui, estão nos escutando, para incentivar de que, cara, não tem problema. Mesmo com a gente aqui, a gente vai conseguir ajudar vocês a executar a atividade da trilha. Pode ir. A gente sempre manda uma listinha para as meninas. Então você tem que levar isso, isso, isso. Nós temos o nosso kit de primeiros socorros. A gente sempre sugere que as meninas também levem o kit pessoal delas, né? Então, por exemplo, já aconteceu em uma trilha de a menina torcer o pé. E aí a gente teve que fazer toda aquela manobra ali de enfaixar o pé. A trilha era para levar 2 horas, a gente levou 4. Mas as mulheres são muito mais pacientes, né? Então as meninas entenderam a situação e todas ali se ajudaram. Então por mais que eu seja pequenininha e eu não conseguiria levar a menina sozinha, as meninas se mobilizaram e a gente conseguiu levar a menina até o final da trilha. Eu até tentei nessa trilha, foi a do Morro 3 Barras, aqui em Campo Largo também, né? E aí eu tentei entrar em contato pra ver se iam buscar. E aí falaram, olha, não, a gente não consegue. A gente não consegue buscar, tá de difícil acesso. Então, o grupo teve que fazer toda essa mobilização, sabe? Mas as meninas sempre vão bem preparadas, assim, mesmo as que são iniciantes, elas buscam se informar muito sobre a trilha, o que precisam levar. Então, elas mesmas já vão preparadas, tanto psicologicamente quanto o preparo material, né? Cobra, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê muito nas trilhas. A gente também já faz todo o trabalho de campo antes. Então, por exemplo, eu tô com as meninas, eu sempre vou um pouquinho mais à frente pra ver se não tem algum perigo. Tem um buraco, a gente já vai fazendo o telefone, já né? vai falando, cuidado tem um buraco, aqui. Cuidado aqui. Sim. A gente sempre vai em 2 guias, então uma vai na frente, a outra fica atrás. A gente tem um radinho, então vai se comunicando a trilha inteira pra ver se tá tudo bem. A gente tem os contatos, né? Por exemplo, quando a gente faz na Fazenda do Pico Paraná, já fica lá com o contato do IAP, qualquer coisa a gente já liga. Então, acho que isso traz mais segurança para as meninas, né? Elas veem que não é só vamos lá, a gente entra na floresta e vai. Então, é tipo todo um trabalho que a gente faz antes para que as meninas consigam se sentir mais seguras também.
Claro que imprevistos acontecem, né? Os perrengues, Sim. eu falo pra elas que perrengue é história pra contar depois. Se fosse tudo tranquilinho, não teria graça. Mas a gente tenta sempre, né, cuidar o máximo possível pra fazer uma experiência gostosa pras meninas. E isso não acontece só com grupos apenas de mulheres. Acontece com grupos mistos, né? Poderia acontecer, como você comentou, assalto, tudo isso. A gente tá propenso em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Ainda... complementando assim o que a Carol disse, eu tô meio afastada das montanhas, né, no último ano por conta da gravidez. Mas quando elas fazem os morros, as montanhas, elas nunca estão sozinhas, só elas na trilha. Eu acho que os montanhistas, eles têm muito disso, é coisa que a gente não vê, assim, passeando no shopping, no parque. O pessoal dá bom dia, boa tarde, falta pouco. Os montanhistas, eles têm isso, assim, eles se ajudam muito. Então, mesmo que não seja do grupo... A gente fez o morro do Capivari Mirim em 2021, e outro grupo de trilha ajudou. Na hora de descer, dava a mão, porque estava um dia bem seco, então estava bem escorregadio. Então tem muito isso de um dar a mão pro outro, independente se não seja do nosso grupo. Em como a gente faz com outras pessoas também. Sim. Então a gente tá, né? Isso pode acontecer com qualquer tipo de grupo. É claro que as mulheres, elas têm um pouco mais de receio, de medo de estar, né, só com mulheres. Mas até que o nosso grupo, eles nunca, né? Não. Mas no início, Teve né? uma situação uma vez que a gente fez uma viagem e aí um rapaz passou e assediou as meninas. E aí já juntou as 18, né, e foram pra cima do rapaz. Sim. Então, sim. querendo ou não, quando junta, né, acho que a força de cada uma, a gente consegue mostrar que a gente não é frágil ali, né, que a gente não tá vulnerável, que juntas nós somos um coletivo e somos muito mais fortes do que esses assediadores. Mas foi uma vez, assim, que aconteceu também, as meninas mostraram que estavam ali, daí... Mas nós isso, tivemos a outras gente tá situações. propenso a acontecer em qualquer lugar, né, em qualquer grupo, e se ter homem ou não ter, né, a gente tá, né, nós mulheres, né, infelizmente, né, nós estamos, né, propensas a ter mais isso, né, a ter mais assédios, a tudo vai mesmo do grupo, né, do coletivo Do coletivo. E eu já falei aqui em outros podcasts que eu percebi muito o aumento da mulherada nas trilhas, né, a gente já falou sobre esse tema, mas é um tema que eu gostaria de reforçar, até porque um pouquinho antes da gente começar aqui, eu bati uma bola aqui com a Nick e ela teve uma situação muito parecida com a minha. A Nick, se você quiser contar, Nick, conta um pouquinho de como foi a tua superação ali, que a trilha, você mesmo comentou agora que a trilha, a montanha, ela cura, e ela cura mesmo. Conta um pouquinho pra gente. Eu tive um relacionamento bem abusivo, desde eu tive esse relacionamento de 2012 até 2019, então foi um longo período de tempo, onde eu não podia fazer nada. Era, né, aquele círculo mesmo, eu não tinha amigas, não tinha outros contatos. E quando realmente eu, né, conseguia ver onde eu estava, que, né, foi muita terapia para isso, que eu consegui realmente romper laços, eu decidi, eu sempre gostei de viajar, mas eu nunca tinha viajado sozinha. E eu decidi fazer uma viagem sozinha, sozinha mesmo. E eu procurei vários lugares e escolhi o México. Então, eu, né, comprei a passagem, eu fui passar o ano novo de 2019 para 2020 no México, eu comprei a passagem em dezembro mesmo. Então, foi, assim, algo que foi super na loucura. Eu nunca tinha feito algo parecido. E foi realmente o que mudou a minha vida. Foi ali que eu vi, eu consigo fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, e sozinha. Eu não preciso de ninguém. Isso foi em uma viagem, até então eu não tinha tido nenhum contato com trilha, montanha, isso eu acabei tendo depois. Mas foi nessa viagem que eu vi que eu, Nicole, né, mulher, mesmo estando, né, viajando sozinha para um país que eu nunca tinha ido, né, que o México tem bastante dos homens que assediam, muitos falavam que queriam casar comigo. Então, tipo, eu fiz uma viagem, tipo, um mochilão. Pegava ônibus, aquele ônibus que era bem baratinho, porque é só uma avenida, então eles assediavam bastante, assim, e mesmo assim isso mudou a minha vida, porque eu vi que eu conseguia fazer o que eu quisesse sozinha. Até eu tive tempo de restabelecer meu amor próprio, fiz muita amizade lá, e as outras amizades com mulheres que estavam viajando sozinhas e que tinham passado por situações parecidas com a minha.
Então foi aí que eu vi realmente que a gente pode fazer o que a gente quer e que a gente vai conhecer pessoas com histórias parecidas com as nossas, com a minha, e que elas vão estar, né, viajando, procurando lugares, né, para isso. Então, tinha muita mulher que estava viajando sozinha. Quando a gente abriu o Trilhando e começamos a fazer as trilhas, muita mulher que vai sozinha e elas acabam contando as histórias pra gente, são histórias muito parecidas com a minha, talvez com a sua, talvez com a de quem tá assistindo. Então, gera uma conexão muito grande, porque é muito difícil a gente conversar com uma mulher que não tenha passado por uma situação parecida. Acaba se tornando uma rede de apoio, Uma né? rede de apoio muito grande, porque a gente acaba num relacionamento abusivo perdendo toda a nossa rede de apoio. Eu tinha amigas de infância que eu não converso mais com elas hoje, porque na época do meu relacionamento eu me afastei. Então eu me afastei de amigos, me afastei de familiares, tudo por conta do relacionamento. Sim. Então eu consegui depois ter uma rede de apoio, ter outras amigas que, né, com conexões tão fortes assim, porque elas passaram por histórias parecidas com a minha. E depois eu tive uma outra situação bem difícil na minha vida, que também foi a questão de voltar pra trilha, que foi a minha cura, assim, que eu achava antes que ter vivido um relacionamento abusivo tinha sido a coisa mais difícil da minha vida toda. Mas depois eu acabei perdendo o meu filho, meu primeiro filho, e eu fiquei afastada, alguns meses da trilha, e daí a Carol falou pra mim, Nicole, volta que vai te fazer bem. Daí o meu atual marido falou, volta, vai te fazer bem. Daí a gente foi pra Prudentópolis, que foi a primeira trilha, né, que eu fiz depois dessa perca, que foi, né, o mais difícil da minha vida. E que foi até engraçado, não sei se a Carol lembra, que eu tenho uma tatuagem disso, e eu fui tirar foto da tatuagem com a cachoeira. E uma menina que era nossa amiga até não sabia que o meu bebê tinha falecido. E ela falou, nossa, agora você só pensa nele. E daí eu chorei, na hora. E as outras viram, e elas me abraçaram. Então foi algo assim, que isso não aconteceu com outras mulheres, eu também não sei, mas que gerou talvez um acolhimento, um acolhimento, né? Uma conexão. Então isso a gente vê muito, não só comigo, mas com outras. Tem outras histórias muito difíceis também, de doenças, de percas, e que elas estão na trilha, estão na natureza para realmente se curar, para fazer amizades, para né, ter essa rede de apoio, para gerar conexões. Sim, eu percebo, que trilha, a gente vê muitas histórias. Eu já vi histórias de amigas que apanhava do ex-marido, e hoje são mulheres aí quase 60 a mais, e elas falam, Marília, não aceita nada de ninguém, você tem que ser assim mesmo, Sim. né? A gente acaba escutando as histórias delas e acaba até inspirando, mas é bem isso que você comentou. Eu acho que a força feminina na trilha é porque se dá por um relacionamento que acabou, seja ele abusivo ou não, mas acabou, a pessoa ela acaba perdendo as amizades, ela não tem mais um vínculo de amizades, e aí entra na depressão, né? Se sente sozinha, se sente ruim, e aí quando você começa a fazer a trilha, que você começa a perceber que não acontece só contigo, já aconteceu e outras pessoas superaram, e hoje estão se desafiando, você acaba se energizando daquilo e acaba criando aquilo para o seu cotidiano. Então, toda semana, todo mês eu vou fazer uma trilha porque é onde eu vou me conectar. Sim. E às vezes o relacionamento perto de outras histórias acaba sendo muito pequeno, sabe? Ter saído de um relacionamento abusivo. Tem tanta história que a gente fica sabendo que é muito mais, sabe? Doença, né? Coisas realmente mais sérias, assim, e que a gente vê que aquela mulher tá indo fazer uma trilha com a gente porque ela quer, né, ter amizades, que ela quer realmente essa cura da natureza, né? Nem sempre é um relacionamento. Não, é que a maioria é relacionamento, mas doenças, com certeza, até pessoas que perderam o emprego, já vi pessoas que perderam o emprego, Sim. Tá difícil se realocar, não tá conseguindo, tá fazendo bico, e aí entra naquela situação, fala, não, vamos lá, vamos dar fazer uma trilha, vamos conhecer uma cachoeira, e aí ali naquela roda mesmo de amizade, lá na minha empresa tem vaga, então deixa eu manda pro currículo. Já aconteceu. E a gente acaba se trocando figurinha, então acaba aumentando o teu network, né? Mas eu digo que a questão do relacionamento é porque a maioria. Se você conversa com cada uma, a história é muito parecida. Eu também, meu ex-marido, meu namorado, a gente não deu certo, e tava triste,
tava sozinha, tava depressão, tô tomando remédio, né? E me chamava de louca. Ou ainda, eu também já tive a situação de um relacionamento anterior que a pessoa falou assim, não, pra que você vai pular de paraquedas? Da onde? Você já tá velha, não precisa fazer isso, tem filho, da onde você tá querendo fazer isso? E eu, não, mas eu quero, acho tão legal, eu queria. A primeira oportunidade que eu tive pra pular de paraquedas depois que eu terminei o relacionamento, eu fui lá e pulei de paraquedas. Agora você comentando isso, tem uma frase do meu ex que ele falou pra mim, que é uma frase que pegou por muito tempo, hoje não faz mais importância na minha vida. Mas ele falou pra mim, falta muito pra você ser pouco. Nossa, que E forte. quando eu pulei de bungee jump, fui pro México sozinha, sabe? A gente abriu trilhando, foi tanta coisa assim que não faltava nada pra minha vida. Eu tenho meu amor próprio, eu consigo fazer tudo que eu quero, eu não dependo de ninguém pra isso. Sim. Então, acho que o trilhando, principalmente, me mostrou muito isso, né? Essa vida, assim, de ter amizade com outras mulheres, conexões, me mostrou que essa frase não era nada, né? Pelo contrário, eu sofri tanto por ela. A gente sofre, eu também sofri. Escutar que você tá velha, tem filho, né? E isso não é pra você, machuca demais, né? Mas hoje eu super agradeço, porque foi através daquela fala que me incentivou. Sim, bem isso. Pra eu poder fazer, eu pular e tá tudo certo. E a gente pulou 2 vezes. De bang, não foi só uma. Eu falava, nossa, e ainda achavam que faltava muito pra eu ser pouco. Mas é engraçado que antes de a gente começar a trilha, a gente faz o que eu chamo de roda da terapia, né? Que é a apresentação das meninas. Então eu me apresento como guia, a Nicole, e as meninas falam um pouquinho também, né? E aí sempre é essa mesma conversa. Eu precisava me curar, apareceu pra mim no Instagram e eu me inscrevi. A maioria das meninas que vão, ou foi indicação, ou apareceu. No momento que elas precisavam, apareceu aquilo. E aí elas comentam, né? É libertador eu poder viajar, é libertador eu poder fazer uma trilha, porque antes eu não podia, eu tava restrita. E aí na roda da terapia sempre sai essa conversa. Teve até uma senhora uma vez, acho que ela tem 65 anos. E aí ela falou, então, gente, eu vim porque o meu marido faleceu faz 6 meses. E aí a nossa primeira reação, né, foi, nossa, coitada, a gente sente muito. Não, foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi meu livramento. Faz 6 meses que eu sou uma mulher livre e hoje eu vim fazer trilha. Então são histórias que, querendo ou não, se repetem, né? Recentemente uma menina foi também, ela falou, eu vim aqui porque a minha psicóloga recomendou. Falou assim, vai porque vai ser bacana pra você. Então é algo que realmente cura, né? Tanto o físico quanto o psicológico, principalmente. E tem mulheres ainda que, assim, elas veem ali as amigas, né, saindo, se desafiando, conquistando lugares e fica presa no relacionamento porque o namorado ou o marido não deixa sair. Não, isso aí você não vai fazer. E aí ela sempre tá dando desculpa, né? Eu tenho uma amiga assim que fala, mas eu já tentei levar o fulano, mas ele não gosta, ele não quer. E diz que a única vez que ela levou foi a pior coisa da vida dela, porque ele foi a trilha inteira de cara virada, bravo, irritado, brigando com ela, passei maior vergonha, mas eu queria muito, mas é que ele não deixa. E fala, então, mas é isso que você quer pra sua vida, né? A gente tem que ter um parceiro do lado, né? Sim. Lógico. Se ele não gosta, mas pelo menos apoia que você vá, Apoie, né? Exatamente, né? Não prive ela de poder viver aquilo, né? Então a gente percebe muito ainda que tem pessoas que acabam desejando ali pelo celular, quando acontece ali as divulgações das trilhas, mas não vai porque alguém tá aprendendo. Algumas até perguntam pra gente, essa pode levar o namorado? Né? Essa pode levar o marido? E se a gente fala, não, elas não vão. Tem bastante caso assim, né? Elas, se não pode homem, elas acabam não indo. E, né, a nossa intenção é sempre estar, né, impulsionando que elas realmente, né. Tem uma que foi agora pra Foz do Iguaçu, ela sempre faz com a gente viagem, tudo. Ela é casada, tem filho, e ela faz várias viagens. E é muito legal o relacionamento deles, assim. Porque ele super apoia. E quando, às vezes, a gente faz algumas trilhas mistas, assim, e ele vai junto, né? A filhinha dela também sempre vai junto. Então, isso é muito legal ver relacionamentos assim, que o marido, o namorado, apoia a mulher a fazer as coisas sozinhas. Que não precisem, né, estar só dentro do relacionamento. E tem alguns que até gostam. Fala, essa mulher pode ir, aproveita, eu vou no futebol com os meninos, você vai pra trilha. Eu já vi dessas também. Não, sábado é hora de fazer trilha e eu fazer o meu churrasco e o meu futebol com os meus amigos. E acaba dando tudo certo, né? Sim.
Acho que cada um precisa ter o seu hobby, O seu assim, momento, né? é. O seu momento. As meninas até falam, não, eu poderia trazer meu namorado em uma trilha mista, mas eu quero falar mal dele aqui. Então vamos só as mulheres pra gente poder ter essa troca. Legal. E meninas, me contem, eu vi que vocês fazem não só trilhas, mas vocês fazem também algumas viagens até pra fora aqui do Paraná. Uma delas, a gente já falou bastante aqui desse destino, mas é que se você não conheceu esse destino, gente, aproveita aqui com Trilhando com Elas, porque é um destino assim, ó, que muda, pelo menos pra mim mudou. Eu vi ali o teu comentário, Carol, e eu acho que eu fui muito na tua percepção, que é o Jalapão. Né? O Jalapão, lá no Tocantins, há muito tempo atrás, era um lugar que não queriam, né? Um lugar que subestimavam um lugar pobre, mas com uma beleza, com uma riqueza de cultura lá dentro, que para mim mudou. Foi onde mudou também um pouco da minha percepção de viagens, né? E conta um pouquinho, então, como que é essas viagens que você faz para fora. A primeira vez que a gente foi pro Jalapão foi antes de abrir o Trilhando, acho que foi um mês antes de abrir. Foi em abril, né? Foi em abril, 2021. Foi eu e a Nicole. A princípio, a gente ia pra um outro destino. A gente tinha fechado um pacote pra Amazônia. Nossa! Fazer um voluntariado de um mês na Amazônia. Com indígenas, né? E aí, na época, deu o surto da Covid lá e eles fecharam o aeroporto. E aí, como a gente já estava com a passagem comprada, a gente falou, vamos trocar o destino. E aí a passagem que encaixava era o Jalapão. A princípio não era o nosso destino, né? A gente nem tinha pensado em ir pro Jalapão, mas como a passagem dava certinho o valor, a gente acabou fechando. Mas iam só vocês duas, tipo, pra fazer um scout, um reconhecimento do local, pra daí fechar uma turma, ou já era uma turma mesmo? Não, a gente só ia viajar. A gente não ia nem pra grupo. Nem cogitava de ser um roteiro. Entendi. E aí fomos nós duas, daí colocaram a gente num carro com 2 casais cariocas. E aí a gente adorou a viagem, foi rindo, fizemos amizades lá, voltamos pro Rio depois só pra reencontrar com eles. Somos amigos até hoje. Somos amigos. E aí a gente se encantou perdidamente, assim, pelo Jalapão. Até um dos comentários que eu fiz lá não é só essa beleza que a gente vê no Instagram, né? Não é só fervedouro, não é só pedra furada. Lá, a simplicidade do lugar é o que mais chama atenção. Lá você chega e as pessoas só faltam te segurar no braço, né? Todo mundo, eles nem te conhecem, mas já te tratam como se você fosse da família. Te convidam pra entrar, a comida é maravilhosa, os guias super atenciosos. A gente sempre fecha agora, né? Desde que a gente começou a fazer com as meninas, com uma agência local, e eles assim mostram o Jalapão pra gente de uma outra forma, com outro olhar. Um dos guias até comentou, né, até 2017 o Jalapão estava no mapa da miséria, era um dos lugares aqui do Brasil que mais tinha casos de fome, pessoas morrendo de fome, e desde que começou o turismo aqui no Jalapão, as pessoas têm um prato de comida na mesa. Então o turismo, né, deu uma vida para as pessoas lá que antes elas não tinham. Então, quando a gente faz essa viagem pro Jalapão, não é só para as pessoas irem para aproveitarem a viagem, é para se conectarem realmente com aquele lugar e darem esperança para outras pessoas, né? O Jalapão cura, né? O Jalapão cura. A gente fala bastante isso, que o Jalapão, ele cura mesmo. Porque é outra coisa, né? É outra realidade, É outra realidade. A gente vê que os nossos problemas não são nada perto São pequenos. São pequenos. Foi mais ou menos nessa linha, sabe, Nick? Quando eu fui, mega acelerada, meta, resultado, tem que trazer, nananã. Tinha lá 15 dias pra viajar pro Jalapão. Tá, bora, vamos. Nem sabia o que era Jalapão, gente. Juro pra vocês. Nem cheguei a olhar. Eu sou dessa, sabe? É um destino tal, beleza, eu vou dar uma olhada. Eu gosto da surpresa. E chegando lá, porque é um baita de um perrengue, né? Você pega o carro 4x4, faz uma viagem longa pra chegar no destino. Então, naquele trajeto, você já vai pensando na sua vida. Eu, nos primeiros dias, confesso que eu tava, meu Deus, eu tenho que mandar aquele e-mail, se aquela pessoa fez aquilo. Então, mega acelerada. E aí, quando eu realmente estava imersa lá no Jalapão, que eu vejo a simplicidade das pessoas, esse cuidado que você comentou, Carol, é fato, né? A pessoa não te conhece, não sabe de onde que você vem, mas te trata aqui, ó, como se fosse um rei. E falo, cara, mas tu mora aqui nessa casa simples, né? E ele dando o prato de comida dele pra você comer. Ai, tem isso aqui, essa fruta, esse suco, E eu, gente, que coisa maravilhosa, né? Foi uma das viagens mais gostosas que eu fiz. Foi pro Jalapão. E realmente foi isso. Foi eu me refletir sobre. Eu falei, gente, mas olha o jeito, a simplicidade que eles vivem e a minha aceleração, a minha preocupação é totalmente pequena perante as dificuldades que eles passam aqui, né? Sim. Então foi muito
mudar a minha cabeça em relação a viagens, principalmente a esse tipo de destinos, assim, sabe? No final das viagens, eles fazem uma roda, né? E eles fazem os agradecimentos e comentam isso com a gente, que sem o turismo, isso que a Carol comentou, e eles acabam até chorando, né? E a gente chora junto. A gente chora e a gente sabe que a gente vai voltar. Uhum. Porque a gente quer voltar todo ano, né? Se der, e a gente quer levar outras pessoas pra conhecer isso. Que a gente sentiu, que a gente viveu, a gente quer que outras pessoas sintam também. Inclusive, a gente vai fazer agora. Final de maio, a gente tá indo pra lá dia 29 de maio. 29 de maio. Até o dia 3 de junho. Então, feriado. É feriado do Corpus Christi, né? Então, tem vaga ainda. O único feriado bom no ano. Tem vaga ainda. Tem vaga ainda. Olha, então, gente, vocês querem ir pro Jalapão? Se você já foi, mas quer ir de volta, vão com Trilhando com Elas. Porque eu tenho certeza que a experiência vai ser diferente. Uma moça foi com a gente em novembro, se apaixonou e tá voltando agora. Não esperou nem dar um ano de Jalapão, ela falou que já quer voltar. Essa expedição que a gente fez em novembro agora foi muito especial, porque a primeira vez que a gente foi pro Jalapão com o grupo, a gente fez misto. Misto assim, né? Tinha 18 meninas e 3 rapazes, mas foi misto. E a segunda expedição foi só mulheres. Essa terceira também vai ser só pra mulheres. E é surreal, assim, né? O que a gente vivencia, as trocas que a gente faz, as pessoas que a gente conhece. Essa em novembro, nenhuma das meninas se conheciam. A gente se conheceu no Jalapão. Elas só viram, falou que apareceu pra elas no Instagram, se inscreveram. E foi um grupo que tá unido até hoje, assim. A gente marca, vamos pra um barzinho hoje, vamos... Então, é uma viagem que realmente conecta as pessoas de uma maneira, assim, que surpreende. E o que a gente tá falando é 1% do que é o Jalapão. É 1%, exatamente. É só indo mesmo pra saber. Então, se você ainda não foi, não teve a oportunidade de conhecer, gente, coloca na lista ali de viagens. Sim. Aproveita que tem vaga aqui com as meninas e vai lá pra conhecer, porque realmente é um lugar surreal, né? Surreal. Meninas, contem também um pouquinho, que eu confesso que eu li rapidinho e falei, não, eu preciso que elas contem isso lá pra gente. Como que foi a experiência de vocês lá no Rio de Janeiro, né? Que pelo que eu entendi foi uma viagem maravilhosa, com muito glamour, né? Conta um pouquinho essa história do Rio de Janeiro. Vou deixar a Carol contar. Tivemos 2 experiências. Primeiro foi eu e a Nicole, depois com o grupo, e Rio de Janeiro é sempre Rio de Janeiro, né? A gente sempre volta com história. A primeira vez foi eu e a Nick também, sem propósito nenhum de fazer com o grupo, né? Fomos só nós duas para aproveitar as nossas férias. Só que a gente não tinha dinheiro na época, a gente tava só com a passagem e um sonho. E aí a gente tinha pegado um hotel em Copacabana. Pelas fotos, hotel bem bonito, localizado, beleza. Chegamos no hotel, já no primeiro dia, os nossos vizinhos estavam com som alto e ficaram a madrugada inteira. E a gente não conseguiu dormir, a gente ligava pra recepção, por favor, né, liguem lá, peçam pra eles diminuírem, e nada. Passamos quase a madrugada em claro. E a gente marcou de fazer a Pedra da Gávea. A gente fez a Pedra da Gávea, sofremos um monte, porque nessa época a gente não tava fazendo trilha regularmente, né? Tínhamos feito pouquinhos. Falaram que era iniciante. Depois a gente descobriu que era uma das mais difíceis do Rio. E aí a gente voltou pro hotel e os vizinhos estavam fazendo festa ainda. Aí eu tava muito cansada. Eu não sabia que a Gávea era tão puxada. Nicole brava, a gente desceu na recepção. E aí a Nicole, super calminha, nem parece, né? Mas ela fez um barraco, falou assim, eu quero que vocês resolvam, a gente tá desde ontem pedindo. E aí ligaram pro quarto, né, desse nosso vizinho e falaram, ó, as suas vizinhas estão reclamando. Senhora. E o pior, não falaram só as vizinhas, falaram o número do nosso quarto. O quarto 10 tá reclamando. Nisso a gente escutou batendo na nossa porta. Ela se escondeu. Não quis atender. Falei, meu Deus, Nicole, não abre essa porta. E aí ela abriu, tava o pessoal do quarto vindo tirar satisfação com a gente, né? Daí foi, acho que o primeiro choque de realidade do Rio, assim. Não é pra amadores. E aí a Nicole resolveu, no fim, que o cara era super simpático, ainda assim. Bem. Mas daí você falou, então, eu fui lá reclamar, mas abaixa um pouquinho. Ele falou assim que achou que nós éramos senhoras. Porque era muito silêncio no nosso quarto. E um amigo deles tinha terminado o relacionamento e eles alugaram pra fazer festa. Ah, entendi. Eles, não, então vamos lá, já que vocês são novinhas, vamos lá pra festa também. E a Nicole morta, né? A Carol escondida, com medo. Mas foi, assim, o primeiro contato com o Rio, assim, um pouco mais, né, receoso. E aí a gente foi fazer
o nosso percurso, a gente fez bastante coisa a pé, sofremos um monte, a gente não tinha muito dinheiro, então a gente tomava café no hotel, passava o dia sem comer, e aí à noite jantava. E esse era o nosso roteiro. Mas foi uma viagem pra nós duas, assim, né, pessoalmente. Pessoal, assim, foi muito bacana. E aí, ano passado, a gente decidiu levar o grupo pra fazer a Pedra da Gávea também. Muita gente pedia, a gente falou, vamos realizar uma excursão pro Rio, né? E aí a gente fechou um grupo, foi mais do que a gente tinha planejado. A princípio, nós faríamos 18 pessoas e fechamos 30 pessoas indo pro Rio de Janeiro. E aí, foi uma experiência, assim, uma das melhores, mas uma das mais... que passamos perrengue, né? A gente foi com um micro-ônibus. A viagem levou 17 horas, foi mais do que a gente tinha programado. Mas tava todo mundo animado ainda. Chegamos no Rio, a gente tinha pegado um hostel em Copacabana. E bem atrás do Copacabana Palace. E, meu Deus, aquele lugar. Hoje em dia não é muito seguro pra você ir, assim, pra viagem, principalmente em época de feriado. A gente pegou 2 tiroteios na frente do hostel, teve 3 arrastões, o nosso pessoal tava saindo pra rua, aí tem um ônibus que eu não lembro o número, 374, acho que era isso, e gravou. Toda vez que esse ônibus tava vindo, a gente tinha que se esconder, porque era um ônibus que tava vindo da Zona Norte com o pessoal que fazia arrastão. Então o ônibus parava, o pessoal descia, fazia o arrastão e voltava pro ônibus. E aí, nosso pessoal saindo pra fazer os passeios, a gente voltava, aí esperava passar pra daí fazer. Então, foi um perrengue, assim, que a gente não tinha programado. Mas até falei pro pessoal, vocês tiveram a imersão completa no Rio. Vivenciaram bem. Vivenciaram tudo que ele podia oferecer. A gente viu todas as praias bonitas, viu a Pedra da Gávea e viu a parte, né, que, querendo ou não, a situação ali tá bem complicada. O pessoal, na hora, assim, ficou até um pouco... em choque, né? Porque aqui em Curitiba, por mais que a gente tenha essa violência, não é algo tão explícito, né? Você não vê um arrastão, um tiroteio na sua frente. E aí lá eles tiveram esse choque de realidade também. Mas o pessoal depois levou numa boa. Hoje eu falo que é história pra contar. A gente teve outras lá também. A gente foi numa cafeteria, acabamos sendo expulsos porque eles cobraram errado e falaram que a gente tava devendo. Meu Deus! Foi um livro de histórias. Mas foi uma das viagens mais incríveis que a gente fez também. Foi a primeira vez que a gente fez a Pedra da Gávea com um grupo e foi surreal, assim, a energia. As meninas chegaram emocionadas lá em cima. Uma chegou e se ajoelhou e chorava. Dela, coisa mais linda. Então foi algo, assim, também muito proveitoso. E a Pedra da Gávea tá no roteiro de vocês também ou não? A gente quer fazer esse ano. A princípio está para novembro. É porque esse ano tá muito ruim de feriado, né? E pra gente é complicado marcarmos viagem que não seja dentro de um feriado, porque a gente trabalha. Então a gente tá sempre quer que uma de nós esteja presente na viagem. Então, mesmo que vá outra guia, uma das outras duas, a gente quer ou eu ou a Carol que a gente esteja presente. Nós somos professoras. Então... fica um pouco mais limitado, tem que ser né? em feriado, né? Sim. Mas a princípio a gente quer fazer a Pedra da Gávea em novembro, no feriado que vai ter. A gente vai fazer o Pico da Bandeira também. Sério? Opa, esse me interessa, viu? Vai ser, acho que, o primeiro grupo de Curitiba, eu acho. Que vai... Pois é, porque eu nunca vi grupos Eu nunca de vi Curitiba também, tá fazendo. na minha lista assim, ó. Esse a gente já fechou guia, já fechou pousada. Sério? Já tá tudo certinho já. Só Daí a gente falta- vai estar lançando aí. Lançarmos a data. Quando mais ou menos? Ou ainda tá esperando fechar o feriado? A princípio, a gente quer fazer em junho, julho, que daí julho pra gente é bem tranquilo, por causa né? da Por época das de férias férias. escolares. E aí a gente consegue ir. A princípio é pra essa data, né? Pegar o inverno, que dizem que daí é mais sossegado pra fazer lá. Porque é quente, né? É o Espírito Santo, certo? É Espírito Santo, aham. E vocês já fizeram ou não? Não, Não, esse a gente contratou daí uma empresa à parte pra... Que a experiência vai fazer ser isso. juntas, É. então. A princípio a gente quer fazer com as meninas que fizeram Pico Paraná, que farão, né? Porque a gente tentou fazer no passado e também foi perrengue. Mas as meninas que estão fazendo todas as montanhas com a gente, Pico Paraná, a gente quer levar esse grupo pra fazer Que o já tem Pico da Bandeira. experiência, né? Já tem mais experiência, aham. Vocês fazem uma anamnese antes, ou uma avaliação da pessoa que, por exemplo, Nick, eu quero fazer essa trilha aqui, esse morro aqui. Você faz uma análise dela antes, pra ver se ela tá apta ou não a subir, ou você vai na confiança mesmo? A gente faz um formulário, né, com as meninas, perguntando se elas já fizeram trilha, qual que é a experiência, se é a primeira vez ou não. Quando é a primeira vez e elas já querem ir pra algo mais radical, a gente sugere que elas façam alguma mais tranquila, até pra gente observar como é que é o desempenho. Porque tem pessoas que mesmo nunca tendo feito trilha, conseguem fazer uma trilha moderada, uma trilha difícil,
né? Outras pessoas sofrem até nas fáceis. Então, a gente sempre recomenda fazer uma trilha antes dessa mais difícil. Se a pessoa estiver, né, preparada, consegue, psicológico bom, a gente fala, então, vamos pra próxima já, vamos aumentar esse nível. Mas, normalmente, a gente faz essa escala, né, esse nível pra ninguém sofrer. E as pessoas entendem também, né? Hoje teve, não, eu não fiz nenhuma, mas quero subir aí o Pico Paraná. Bota eu aí. Nunca teve, né? Teve uma menina, uma vez, que se inscreveu pra fazer o Taipa, e ela nunca tinha feito trilha. E aí, ela subiu só até o Getúlio e falou, não vou mais. Aí, tivemos que voltar com a menina e depois continuar com o grupo. Mas, normalmente, a gente coloca já no descritivo, né? Essa trilha não é fácil, leva tantas horas, tem tantos KMs, para as meninas já saberem se elas conseguem ou não, né? A gente até pergunta quais elas já fizeram. Já fizeram. Pra gente ter uma ideia, porque muitas são novas, né? Quem já tá com a gente já sabe. Mas as novas a gente sempre pergunta daí, pra ter uma ideia, né? Sim. Esse foi um tema que a gente falou bastante aqui no podcast, sabe? De preparação. Tem muitas, não só vocês, mas tem muitas outras agências que fazem uma preparação para subir, por exemplo, o Pico Paraná. Que Pico Paraná é um dos picos que a gente mais falou aqui nesse podcast. Sim. Mas porque ele é o maior do sul do Brasil, ele é o mais cobiçado, então todo mundo quer subir o Pico Paraná e a gente sabe do grau de dificuldade que ele tem, né? Mas se você quer iniciar uma trilha, você precisa saber que não vai ser fácil, vai ser doloroso, vai ser difícil, vai ter perrengue. E é importante escutar o que as guias comentam, né? Olha, se você não fez nenhuma trilha, começa com uma trilha mais fácil, com um grau de dificuldade menor, para vocês preparando, porque vai fazer toda a diferença, né? Eu fico imaginando vocês ali com essa menina que não tinha feito nenhuma trilha para fazer o Taipa, chegou no Getúlio, que olha, o morrozinho também. Ele é pior do que as outras. O morrozinho chato pra caramba é o Getúlio. Se você quer saber se você consegue subir alguma trilha, faça o Getúlio primeiro. Faça o truque. A gente sempre coloca até no roteiro, né? Antes de começar as outras trilhas, a gente marca o Getúlio. Daí algumas meninas comentam, mas pra que fazer só o Getúlio, sendo que eu posso fazer já, emendar um Caratuva? Você fala, não, faça só o Getúlio pra você ter experiência. Aí depois... Vai ser emocionante igual, também tem uma vista bacana, mas faz só o Getúlio pra você ver. Porque o que acontece? Eu fico imaginando vocês ali, a situação. Poxa, fez toda uma programação com o grupo, tal horário vamos chegar, tal horário vamos sair. Aí chega uma pessoa e fala, eu não quero mais, eu quero descer. E as guias, vocês têm que se preocupar com o grupo todo, mas também com aquela ali que tá desistindo, né? Ninguém pode ficar pra trás. Sim. Então imagina o perrengue ou o desconforto que é da gente ter que descer por causa de uma pessoa, depois subir de volta, entendeu? Então, pra você não estragar o teu rolê e nem o rolê do coletivo, né? Verifica se você realmente consegue, vai começando das iniciais, vai escutando o guia. Se o guia tá dizendo que não dá pra subir, não dá pra subir, não tente se aventurar, porque você vai prejudicar, assim, a trilha aí de todos, né, do coletivo. Porque se você tá em grupo, a gente tem que pensar em grupo, no coletivo, e não só na gente. Sim. E é tão bonito fazer o roteiro completo, né? Você chegar num Pico Paraná e falar, olha, eu fiz todas as montanhas antes. Tem uma menina que vai fazer com a gente o Pico Paraná e ela começou do zero. Morro do Cal, Anhangava, Pão de Ló, e ela fez todos os roteiros até chegar no Pico Paraná. Então é bacana também pra pessoa, né, ter essa experiência, não já querer pular essas fases, né? Exato, não adianta pular, e assim, cada morro também tem a sua peculiaridade. Aqui você tem a raiz, aqui você tem raiz com grampo, aqui você tem raiz, grampo, e tem barro, tem lamaçal, você tem que saltar. Então você vai se descobrindo, né? Cada trilha tem a sua peculiaridade e você precisa passar por todas, né? Porque o Pico Paraná você vai passar por tudo. Sim. Por tudo, não adianta, né? E quando você chega lá em cima, você vê todas as montanhas, né? Todas as montanhas. E você fala, já fiz aquela, já fiz essa, eu lembro quando eu cheguei no Pico Paraná, gente, era perto das 11h15. Eu sei que eu caí assim, deitado. Me deixam aqui morta por um bom tempo. Depois que eu recuperei todo o fôlego que eu tinha acabado. Eu chorei horrores lá quando eu cheguei realmente no topo. Porque eu tava cansada, porque foi uma emoção, porque tava um mar de nuvens, tava lindo, tava maravilhoso. Aí vem todas aquelas emoções juntas. Você não consegue, você não pode, você é fraca. E se você cair, isso não é pra mulher, isso não é pra você. Então, veio todas aquelas informações negativas que jogaram pra cima de mim ali naquele momento. E eu falei, cara, eu consegui fazer essa trilha. A nossa frase que a gente coloca na camiseta. No fim das contas, podemos aguentar mais do que imaginamos. Olha! Viu como aquela frase não foi pra ser ruim, foi boa, você ressignificou. Foi motivacional.
É bem isso. Meninas, vamos lá. E fora essas trilhas e essas 2 viagens que vocês têm aí projetos novos pro Trilhando com Elas? Como que tá a programação para 2024? Nós temos o Capitólio também, a gente tá programando pra fazer agora no feriado de Páscoa. A gente tá só terminando de organizar. E eu acho que o projeto do Pico Paraná A também, gente vai começar que a gente começa agora, final de março. E aí tem essas viagens bate e volta que a gente faz, né? Sem Gé, sempre é um roteiro incrível. Sem Gé, sim. Foz também. Foz, a gente foi semana passada pra Foz. Chegamos no primeiro horário das cataratas vazia. Não tinha ninguém, só a gente. Eu vi, Carol, a tua dica. A gente chegou desfilando na vi. passarela. Gente, se vocês querem ir pra Foz, pegar a passarela toda livre pra você, dá uma olhadinha na dica do Instagram da Carol, que eu peguei, Carol. Já anotei lá, viu? As meninas ficaram apaixonadas. E sempre tem lista de espera pra Foz, sempre tem lista de espera. A gente fechou semana passada em 18 e tinha 10 meninas na lista de espera. Então, provavelmente, a gente abra Foz de novo esse ano. Normalmente, a gente faz uma vez por ano. Mas, provavelmente, a gente abra Foz porque ficou algumas meninas de fora, De né? fora. E Foz você aproveita ali pra fazer Paraguai também, Argentina ou não? Só fica ali pra aquela região de Foz mesmo? A gente fez Paraguai. A gente chegou e foi direto pro Paraguai. Boa. Então, sábado de manhã foi pras compras. Adoro fazer moba, adoro. A gente até fez no Instagram, tirando sarro, né? O que vocês acham que as meninas compraram? Equipamento de trilha, celular, perfume. E aí chegou uma menina com 10 isqueiros. Eu falei, por que você comprou 10 isqueiros, sua louca? Dela, porque tava R$5. Então, Ela não as fuma compras... nada. Ela não fuma. Gente, olha aqui. E era porque é de cachorrinho, R$5. Então, as meninas fizeram as compras ali, a gente voltou. E a gente faz Foz, assim, 2 dias, quase todos os roteiros. A gente nem dorme pra aproveitar tudo. Então, fizemos Marco das Três Fronteiras, Templo Budista. Ah, legal. O lado da Argentina a gente não conseguiu encaixar. A gente até pensou em, na próxima, talvez tirar o Paraguai e colocar o lado argentino. Fizemos daí as cataratas. E à noite ainda fomos pra balada. Olha! Então, foi, assim, uma viagem pra aproveitar bem Foz do Iguaçu. Aproveitou bem. E aí vocês vão de ônibus? Vamos de ônibus, Saindo de Curitiba, destino pra lá. Destino pra Foz. Legal. Ai, meninas, eu adorei falar com vocês. A gente também. Foi uma hora gostosa. Então, assim, pra mim foi muito satisfatório trazer vocês aqui, porque é mais uma visão de mais uma agência que também acolhe mulheres, né? Que dão aí a preferência pra estar trilhando com mulheres. E não só trilha, mas também viagens, né? E acredito que essa do Jalapão agora vai ser sensacional, né? E espero que dê tudo certo. Sim, né? Já deu. E próximas oportunidades, próximos destinos, o Pode Vir Comigo está de portas abertas para vocês irem contar a história de vocês. Opa! Quem sabe uma internacional, né? Aí a Marília vai junto. Poxa. As meninas queriam fazer Egito. Você sabe que eu vou pro Egito esse ano? Opa, já pega o roteiro. Já tô super ansiosa. Só que o Egito é a minha única preocupação e por isso que eu peguei uma agência. Porque lá a cultura é diferente e a mulher é muito assediada. Sim. Né? Então eu tô indo com uma agência, não estou indo sozinha, estou com medo por causa disso, né? Mas se eu pudesse ir sozinha, com certeza eu iria, sem problema nenhum. Sim. Sem problema nenhum. Meninas, muito obrigada por vocês terem vindo, por vocês terem compartilhado um pouquinho dessa história linda, né? Espero que o Trilhando com Elas aí bombe muito, né? Cresça bastante, né? E você aí que tá nos escutando até agora, e quer ter uma oportunidade de conhecer um pouquinho a história delas, vai lá, segue elas lá no Trilhando com Elas. A @de vocês é Trilhando com Elas? Isso. Underline no final. Trilhando com Elas, underline no final. Certo? Meninas, obrigada novamente. E pra vocês que estão assistindo a gente até agora, por favor, segue a gente lá. Nós estamos no TikTok, no YouTube e também no Instagram. Até mais. Tchau, tchau.